Olha eu aqui, de surpresa. Quem que me aguenta? Quem quer me ouvir essa hora da noite? 11h30 da noite, vocês aqui? Vocês não tem nada a fazer, não? É mentira, hein? Fica aqui, não vai embora, não. Eu tô com muita vontade de falar de um assunto aqui, de ler um texto com vocês da Palavra de Deus e falar de um assunto. Quero muito. E vocês querem também? Vamos ler a Palavra de Deus? Vamos. Só um pouquinho. Eu já falei disso ontem lá no meu canal. Mas eu quero falar de novo que tá me incomodando. Eu amo quando eu não aviso que vai ter live, eu entro e alguém entra também. Eu fico tão feliz. Eu penso, as pessoas querem mesmo me ouvir. Fico tão grata a Deus de saber que tem alguém que me ouve nesse mundo, porque meu marido não me ouve. Mas você eu sei que tá me ouvindo. Meu marido não, mas você tá. Ô Milena, eu quero um fone sem fio também, viu? Eu quero ser livre aqui, ó, disso aqui. Vamos ler um texto? Você pegue sua Bíblia, por favor. Pegue. Eu vou esperar você pegar. Enquanto você não pegar, eu não vou ler o texto. Eu tô muito engraçadinha hoje, gente. Eu acabei de sair de uma live de 1h30 lá no Sex Church, que no fim das contas eu não consegui gravar. Por que que eu não consegui gravar? Porque toda live que eu faço dá algum problema. Eu não consigo salvar. Ia ser diferente lá? Não ia. Então vamos lá. Quero ler um texto curtinho com vocês que está no livro de Gênesis, no capítulo 44. Quem estava no meu canal ontem e me viu falando sobre esse texto? Se você estava lá e me viu falando sobre esse texto, não vá embora, porque o Senhor tem coisas novas para falar hoje. É isso mesmo, palavra e água. Ai, gente, eu amo quando vocês já sabem que tem que pegar a Bíblia e a água para vir me ver. Ai, olha o Edjailson falando que ele ouve a mulher dele sim. Só não sabe o que ela falou, mas ouviu. Muito bom, querido. Ó, você tá de parabéns. Ai, Senhor, vamos lá. Você já abriu sua Bíblia em Gênesis 44? Eu posso ouvir um amém, igreja? 44, do primeiro ao segundo somente. 2 versiculinhos. Vamos ler juntos? Bom, o contexto do texto é: José tinha recebido seus irmãos em casa, né? Os irmãos não sabiam quem ele era. E José estava testando esses irmãos para saber se o caráter deles tinha mudado de 20 anos atrás, quando eles venderam José para os egípcios, para os ismaelitas. Então veja, o contexto aqui é de um irmão que agora é governador do Egito, recebendo seus irmãos que foram lá comprar alimentos. Vocês lembram que José interpretou os sonhos de Potifar, dizendo que haveria fome, que eles deviam juntar alimento, encher os celeiros, porque haveria um período de fome e um período de escassez? E logo depois, quer dizer, primeiro um de fartura e depois um de escassez? Então veja, nós estamos lidando agora com esse José, governador, recebendo os seus irmãos que passavam fome na terra deles. Então eles estavam vindo para buscar alimento. Olha que simbologia bonita. A gente vai até Jesus também buscar alimento. Pensa bem. E é importante a gente lembrar que José é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento. O que isso quer dizer? José aponta para a figura de Jesus. As atitudes de José, elas vão apontar para a figura de Jesus. Então a gente tem que olhar para a história de José pensando também na história de Jesus, porque há aí uma ligação, uma conexão. E vamos ler então Gênesis 44, 1 e 2, que vai dizer o seguinte: deu José esta ordem ao mordomo: enche de mantimentos os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento.
o meu copo de prata poloá na boca do saco de mantimento de quem? Do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. Eu vou explicar, calma, não sai correndo. Primeira parte do versículo 1. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Por que esse texto me chamou a atenção? Quando eu li só isso aqui, eu já parei para pensar. A Bíblia nos fala que nós somos mordomos de Deus. Nós vivemos aqui na dispensação da mordomia do Senhor. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que o Senhor confiou a nós o cuidado de todas as coisas criadas. Então, ele deu para nós o cuidado das águas, das plantas, das florestas, dos animais. Ele deu para nós o cuidado, inclusive, do seu povo, uns para com os outros. Então, nós somos o mordomo. E a gente está vendo aqui José, que é um tipo de Cristo, dando uma ordem a esse mordomo. E o que ele diz para esse mordomo? Enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram. Quem são os homens? Os irmãos de José. Se a gente entende isso hoje, a gente vê quem são os homens, o povo de Deus, certo? Então coloca lá nos sacos desses homens o quanto eles aguentarem carregar os mantimentos e também põe lá o dinheiro de cada um deles. O que o José estava dizendo para o seu mordomo? Eles vieram buscar comida, certo? Então você enche lá os sacos deles com tudo que eles aguentarem carregar. O dinheiro que eles trouxeram para pagar esse mantimento, você devolve porque eu não quero. Veja se não é isso que Cristo faz conosco. A gente vai até Jesus para buscar alimento. Jesus enche a nossa sacola, enche a nossa sacola. E ele ainda diz assim para nós: eu não quero o seu pagamento. Eu não quero a sua obra, eu não quero eu não quero nada que você tem, porque nada do que você tem é suficiente para pagar o que eu estou fazendo por você. Por quê? Porque eu já paguei o preço. José, porque eu morri para estar aqui. Eu fui vendido. Eu estou aqui por mérito meu, eu não preciso nada de você, eu não quero nada de você para justificar o que eu estou fazendo por você. E é isso que Cristo diz para nós. Eu não quero o seu sacrifício de holocausto, eu não quero que você mate bicho, eu não quero que você traga para mim seu dinheiro, eu não quero nada de você, porque o que eu fiz porque eu quis, por amor. E calma que não para por aí, tá? Calma. O que ele diz mais? Pegue o meu copo de prata e coloque ele na boca do saco de mantimento do mais novo. José estava testando o caráter dos irmãos para com o mais novo. Por quê? Porque José depois ia acusá-lo de roubo para saber se os irmãos iam abandoná-lo e fugir ou se o defenderiam, como não fizeram com ele 20 anos atrás. Só que o que a gente tem que se perguntar aqui? Por que um copo de prata? Você já se perguntou por que um copo de prata? Vou até abrir um documento aqui, que eu tenho umas informações boas a respeito disso. Enquanto isso, pensa aí, por que você acha que José usou um copo de prata, especificamente? Por que ele não botou lá um rubi? Por que ele não botou lá alguma outra coisa com um valor financeiro maior? E aí eu vou explicar para você por que o copo. Eu fiz uma pesquisa disso ontem. Eu quero compartilhar para você o que eu aprendi. Bom, copo de prata na Bíblia, a palavra copo, taça e cálice muitas vezes são usadas em sentido figurado. O conteúdo é destacado, visto que é Deus que simbolicamente serve a bebida. Por que Jesus na última ceia fala: este é o meu cálice que contém o meu sangue, que será derramado por vós? Por que um cálice? É Deus que serve o sangue de Jesus nesse cálice para nós. É Deus que envia o seu Filho para que entregue a sua vida por amor de nós. Então, o cálice é servido por Deus. Até aqui, entende? Então, o cálice, o copo ou a taça podem representar
tanto bênçãos e prosperidade para uma pessoa, quanto juízo divino sobre os ímpios. E a gente pode visitar alguns textos para pensar a respeito disso. Por exemplo, para a gente ver o copo, o cálice ou a taça representando bênçãos, a gente vai lá no Salmo 16, no versículo 5. E aí, se você não está com sua Bíblia, já fica esperto que da próxima vez que você estiver comigo, você traz sua Bíblia. Salmo 16:5 vai dizer o seguinte para nós: O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Ele é o arrimo da minha sorte. Aqui a gente tem um cálice significando bênção. No Salmo 23:5 vai dizer para nós assim, ó: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, porque o meu cálice assim transborda. Então a gente vê Deus ungindo esse homem e transbordando nesse homem o cálice. E lá no Salmo 116, no versículo 13, a gente vai ver mais um exemplinho. E existem outros tantos, tá? Esse aqui foi só alguns que eu separei. 116:13 vai dizer: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então a gente tem aqui bênçãos sobre medida sendo derramadas no cálice, taça ou copo, né? Tanto faz um desses três nomes, sendo simbolizadas as bênçãos do Senhor. Da mesma forma, eles retratam também o juízo divino sobre os ímpios. E a gente também vai ver isso no livro de Salmos. Salmos 11, no versículo 6, a gente vai ver Deus falando assim, ó. Davi falando, né? Que Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então é Deus derramando juízo sobre os ímpios. No Salmo 75, versículo 8, a gente vai ver: Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias. A gente vê mais uma vez o juízo. Se a gente for para Isaías 51, você quer Bíblia? Tem Bíblia aqui, meu filho. 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotaste. E aí, a gente tem outros tantos versículos. No 22 do mesmo capítulo também fala isso. Ó. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, pois jamais dele beberás. Então, veja, o copo usado por José nesse momento, ele está representando um momento decisivo entre ele e seus irmãos. Um momento que pode significar tanto bênçãos sobre a sua casa, quanto ira. Então, a partir do posicionamento desses irmãos a respeito desse cálice, a respeito da acusação de roubo que Benjamim sofreria, será derramado sobre esses homens bênçãos, porque eles serão recebidos por José, ou juízo, porque eles podem ser presos e mortos, enfim, seja o que for. A gente vê também Jesus bebendo o cálice do seu próprio sofrimento. A Bíblia vai usar o cálice como uma forma de dizer que Jesus bebeu do cálice do sofrimento, né? E na ordenação cristã, o cálice é o lembrete simbólico da morte propiciatória de Jesus. Então, veja, o cálice entra aqui nesse texto para falar mais um apontamento para nós a respeito do Cristo. Então, ele põe lá esse copo de prata para testar esses irmãos e enfim. Então, eu quero falar de mordomia. Então, eu falei de uma ordem que José dá ao seu mordomo. Ele usa a palavra para dar essa ordem, assim como Deus dá para nós a palavra dele para nos dar uma ordem. E o finalzinho do versículo 2 era o que eu queria falar com você hoje, essa noite. Depois de tudo que eu estou aqui há 20 minutos falando. O finalzinho do versículo 2 vai dizer o seguinte:
E assim se fez, segundo José dissera. A gente vê José dando uma ordem, o mordomo executando e fazendo como José disse. Eu te pergunto, você acha que o mordomo entendeu a ordem que José deu? Você acha que o mordomo entendeu o que José estava fazendo, mandando devolver o dinheiro e colocar um cálice na bolsa de um dos irmãos? O texto vai dizer mais para frente que esse mesmo mordomo é que vai até os irmãos que já partiram em viagem para acusá-los de roubo. Então, o mordomo que colocou o cálice é o mesmo que acusa de roubo. Vocês acham que ele entendeu a ordem de José? Eu duvido que ele tenha entendido, mas ele fez. Ele fez e ele foi essencial para que o plano da redenção daqueles irmãos por José, planejado por José, fosse completo. Então vejam, eu e você somos os mordomos de Deus aqui nessa terra. Muitas vezes Deus nos dá ordens que nós não entendemos. Mas no momento em que nós fazemos, segundo Deus nos diz, o plano de redenção dele para nós é completo. No momento em que nós obedecemos ao Cristo, nós estamos colaborando para o seu plano aqui na terra. Nós somos peça fundamental como corpo de Cristo vivo aqui na terra para as obras que o Senhor tem para nós. Agora vamos analisar um outro aspecto desse texto. Vamos olhar sobre um outro ponto de vista, já que nós já entendemos que nós somos o mordomo e que temos nesse texto uma representação dessa mordomia. Ele era um mordomo, ele era um servo, alguém que morava na casa de José. E ele, de repente, ele recebe uma ordem de dar para pessoas estranhas, para 11 desconhecidos, toda essa riqueza, todo esse mantimento, todo esse dinheiro. Fico me perguntando se pela cabeça desse mordomo não passou as seguintes questões. Puxa vida, eu sirvo a José, eu cuido da casa dele, eu sou mordomo da casa dele, e para mim ele não dá nada disso. Ele não me fez rico, ele não me deu dinheiro, ele não me encheu o meu celeiro de mantimento, mas eu tenho que levar isso tudo para esses desconhecidos? Veja, quando a gente recebe uma ordem que a gente não entende, pode ser que ao efetuar essa ordem, sentimentos nos sejam suscitados, como a inveja, né? Quantas vezes a gente não teve que dar para o outro algo que nós queríamos porque Deus mandou? Quantas vezes a gente não vê o outro prosperando sem saber dos planos de Deus para aquela pessoa, sem saber o tanto que ela já caminhou, sem saber o tanto que ela já sofreu, sem saber as provas pelas quais ela vai passar, e a gente inveja. E a gente quer para nós aquilo que não é um plano para nós. Porque se esse mordomo morava com José, de nada ele tinha falta. Nada, não lhe faltava nada. Ele tinha casa, banquetes, ele tinha os carros de boi disponíveis para ele usar, fazer o que ele quisesse. Não era dele, não estava no nome dele, mas ele servia o dono de todas essas coisas. Então ele usufruía de tudo aquilo. Mas me pergunto se ele não pensou: puxa vida, eu não tenho. Por que fulano tem? Eu sou serva do meu Senhor e eu não consigo acumular essas riquezas. E aí, quando eu tenho a oportunidade de tocá-las, eu tenho que entregar. E a gente esquece de perceber que não nos falta nada. E que talvez a riqueza e a prosperidade que nós vemos no outro seja um teste de fidelidade de Deus. Um teste da lealdade daquela pessoa para com Deus. Mas vamos continuar o texto sobre essa perspectiva. José manda que esse mesmo mordomo pegue o item mais valioso que ele tem.
que é o copo de prata, que não só é valioso por ser de metal valioso, mas por significar tudo isso que a gente viu de sacralidade. Tinha um significado especial para José, porque era o copo com que ele fazia suas cerimônias de fé. Era o copo que ele tinha sempre à mesa com ele, porque o lembrava da santidade de Deus. Assim como o cálice do Senhor hoje lembra para nós o sacrifício dele na cruz. Então José pega esse copo, dá na mão do mordomo e fala: coloca lá na sacola do mais novo. Do mais novo, não era do primogênito, era do mais novo, o mais insignificante dos 11. E esse mordomo, quando pega esse copo, será que ele não pensou: puxa vida, eu vou levar isso aqui para minha casa. Benjamim não merece isso aqui. Ele não sabe nem o que significa. Ele não é nem da minha galera, porque a gente está falando de um mordomo que era egípcio e que via os hebreus como a escória da sociedade, como um povo escravo. E ele pensa: eu tenho que dar a minha riqueza para um escravo? Não, eu não vou fazer. Mas é isso que acontece no texto? Não é. O texto diz que assim se fez, segundo José dissera. O texto não fala o que o mordomo sentiu, porque não interessa. O texto não fala o que o mordomo pensou, porque não interessa. O texto fala do que o mordomo fez. E ele fez como José mandou. Aí eu te pergunto, quando Deus te pede para dar uma coisa valiosa para você, para aqueles que estão lá fora, escravos do seu pecado, você simplesmente vai e faz, ou você pensa e sente, ou você deixa que os seus pensamentos e sentimentos governem você ao invés do Senhor Jesus? Olha que texto poderoso para nós. 2 versículos poderosíssimos para a gente pensar a respeito da nossa mordomia com relação às coisas de Deus. Porque o que a gente tem que ter em mente? E o que esse mordomo aqui tinha em mente? Nada do que eu tenho nas minhas mãos é meu. Não é meu, então eu não tenho direitos sobre isso, eu não tenho prazeres sobre isso, eu tenho obrigação de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E o que ele me mandou fazer é distribuir aos escravos. O que nós temos hoje de mordomia? Nós temos a mordomia da palavra de Deus. O Senhor confia a nós o seu evangelho. Ele confia. E eu quero saber de você o que você tem feito com a mordomia da palavra dele. Se você tem distribuído aos escravos, que ainda são pessoas dominadas por seus pecados, pessoas que precisam de ajuda e acolhimento, ou se você tem retido tudo para você, ou se você aprende de Deus e guarda. O que mais você tem de mordomia que você tem retido quando Deus te manda distribuir? Não interessa se você entende ou não. Olha, eu não sei você, mas eu tenho sido nos últimos tempos abençoada poderosamente por pessoas que entenderam que são mordomas das riquezas do Senhor. Pessoas que têm misericórdia das outras e que falam: nada é meu. O dinheiro não é meu, as minhas joias não são minhas, o meu braço não é meu. Quando eu abraço, é Cristo que abraça. A palavra não é minha, o meu entendimento não é meu, o meu conhecimento não é meu. Tudo que eu adquiri
Nada é meu. Eu tenho sido fortemente abençoada por essas pessoas que entenderam que reter não é a resposta que Deus espera de nós sobre aquilo que Ele nos dá. E é isso que eu quero te levar a pensar hoje. O que você tem retido? O que você tem feito daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos para transbordar? Não retenha nada em nome de Jesus. Leia de novo esse texto. Olhe para esse mordomo fiel, leal, que não tem nada no nome dele, mas sabe que mora na casa daquele que tem tudo no nome dele. Eu tenho morada com Jesus lá no céu. A minha esperança está nisso. Então eu não preciso de nada desse mundo. Só preciso do suficiente para sobreviver. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver o sobrenatural. A gente começa a ver que um dia de cada vez o Senhor nos mantém. Eu peço a você essa noite que olhe para os lados, porque às vezes a tua geladeira está cheia e tem alguém do teu lado precisando de comida. Por favor, olhe para o lado, olhe para os escravos, olhe para aqueles que ainda estão debaixo do jugo do pecado, que ainda não conhecem o jugo do nosso Senhor, que é leve, que é suave. Tenha misericórdia, seja mordomo e trate com dignidade, decência e de forma transbordante aquilo que o Senhor tem confiado a você. Reparta, porque é repartindo que a gente multiplica. O Senhor multiplicou pães e peixes, não para os discípulos, mas para as multidões. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as multidões, porque Jesus olhava para elas. Certo, era só isso mesmo, entendeu? Que eu queria falar, não era mais nada. Eu tô com esse texto martelando na minha cabeça desde ontem. Nossa, gente do céu. Misericórdia. Quer falar alguma coisa? Fala, porque eu vou me embora. Já vim, dei o meu recado. Agora tu te vira com o que eu te falei. Porque eu sou responsável pelo que eu digo, mas você é responsável pelo que você ouve. Então, o que você vai fazer com isso essa noite? Pensa bem. Ore ao Senhor pedindo para que Ele te dê discernimento, certo? Êxodo 23:9. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Esse texto é poderoso demais. Não oprima o escravo do pecado, porque você já foi escravo do pecado e você sabe o que é estar lá. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Declare hoje ao Senhor que tudo o que você tem é dele e que ele faça o que ele quiser. Mas olha, cuidado. Porque no momento em que você fizer essa oração, Deus vai começar a te pedir para saber se você é fiel no pouco. Porque ele busca pessoas comprometidas com a palavra dele, para depositar o muito, para ele poder multiplicar para as multidões. Se for só para você, querido, é só 5 pães e 2 peixes. É só 5 pães e 2 peixes. Agora, se você começar a olhar para a multidão, o Senhor vai te dar tanto abundantemente mais, que vai sobrar para 12 cestos. Ou seja, para cada um dos apóstolos sobrou um cesto. Você não precisa reter nada. Não precisa reter nada. Distribua o que você tem, porque Deus espera isso de nós. Nara, que bom que o Senhor tem falado isso com você. Glória a Deus, porque Ele está falando isso comigo desde ontem. Não retenha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu fui abençoada por uma mulher que não reteve. Eu não saí de casa, eu não precisei sair de casa.
Ela veio bater na minha porta. Ela veio bater na minha porta. Derramar sobre a minha vida o que na vida dela estava transbordante. Por favor, ouça o que eu estou te dizendo. Por favor. Gênesis 44, 1 e 2. E nós aqui, há meia hora conversando. Olha como Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Que Jesus possa invadir a sua vida hoje e transformar quem você é. Amém? Que Ele me transforme também. Que Ele me transforme também. Que cada dia mais eu possa me desapegar mais às coisas. Que eu possa dar sem querer receber de volta. Que eu seja a resposta do que o Senhor espera. Que eu não espere que ninguém faça aquilo que eu fui ordenada a fazer. Que a minha mordomia seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Você fala um amém, igreja. Não retém um amém, não. Eu amo vocês sabem, né? Um beijo a todos e a todas. E até amanhã. Eu tô muito piadista hoje. Ai, meu Deus. Ai. Beijo, tá? Olha lá os améns. Milena, você não cansa de falar comigo, não, Milena? Em nome de Jesus. É bom dia, é boa tarde, é boa noite. Ainda tá aqui olhando minha live. Milena do céu. Que o Senhor, olha, minha filha, você merece todas as riquezas desse mundo, porque me aguenta 24 horas. Senhor de misericórdia e glória. Meu Pai amado. Um beijo, meus amores, coisas mais gostosinhas da minha vidinha, coisas mais... Beijo. Tchau.